bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre diversos assuntos que estão no entorno da nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 3 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 4 da tarde, e como sempre nas quintas-feiras nós temos compromissos muito cedo e consequentemente temos a gravação feita desses vídeos mais tarde. Mas hoje nós vamos discorrer sobre dividendos que foram anunciados, uma parte muito importante, principalmente quando está correlacionado com aquelas empresas que ou fazem parte da carteira ou são parecidas com elas. Também vou trazer algumas informações sem aprofundar, mas a parte que eu vejo como principal é sabermos o entorno desse assunto, que é com relação às elétricas e os projetos que se tem pelos próximos 10 anos, que é o plano para o desenvolvimento da energia elétrica no Brasil, e o Brasil, nosso país, com grau de investimento. O que será que aconteceu que fez no dia de ontem a Bolsa saltar? E nós vamos ver hoje como é que a Bolsa se comportou, principalmente depois que assimilou as notícias de ontem. E vamos começar aqui rapidamente pelo BMG. O BMG, Banco BMG, fez este fato relevante. Ele não é recente, até é um fato relativamente antigo, que ele é do dia 30 de setembro. Então, 30 de setembro considerando a questão dos proventos, mas ele aprovou a declaração e o pagamento de juros sobre capital próprio no valor bruto aqui de 49 milhões, e quando é juros sobre capital próprio nós temos sempre que considerar que haverá desconto de imposto de renda que ficará retido na fonte na ordem de 15%. E veja que esse valor já é referente ao terceiro trimestre de 2024 e serão pagos aqui aproximadamente 8 centavos, seja por ação ordinária, seja por ação preferencial. O valor líquido, então depois de descontados 15% do imposto de renda retido na fonte, vai ficar aqui em torno de 7 centavos. O pagamento aos acionistas será efetuado no dia 8 de novembro, para quem possuir as ações no final do dia 21 de outubro. Então, portanto, nós estamos no dia 3, nós temos aí pela frente mais 18 dias. Para aqueles que quiserem fazer jus a receber esses 7 centavos. O BMG, ele não é parte aqui ou melhor, não é que não seja parte, não é parte da carteira, mas nós não temos apreciado muito. Ele tem algumas questões ali que me levam a desconfianças, eu já falei em vídeos anteriores, mas eu não posso tirar do horizonte que sempre foi um bom pagador de proventos. E até tem uma direção recente que está dando outros caminhos, está aí a observar o BMG. Também saiu este aviso aos acionistas e é do Rio Paranapanema, que nada tem a ver com a Paranapanema. Rio Paranapanema é a CTG, é uma parte ali. Nós já vimos essa ação, já discutimos sobre ela aqui no canal. Então faz parte, né? A CTG, que é uma empresa chinesa, que tem a maior parte, é uma estrutura até bem complexa, mas quando você chega lá na Rio Paranapanema, o que a gente encontra no Free Float é uma quantidade mínima de ações ali, tá? Se eu não me engano, está menos de 1%. Mas é uma ótima pagadora de proventos. Veja que na Assembleia Geral da companhia, que ocorreu no dia 2 de outubro, então foi confirmado que a gente já tinha falado em vídeos anteriores, né, o pagamento em valor global de 170, quase 174 milhões de reais. Então veja que vem a título de dividendos. Então neste caso aqui não tem incidência de imposto retido na fonte, que serão alocados às ações preferenciais e ordinárias, ambas na ordem de R$ 1,84. O pagamento é até o dia 31 de dezembro e ele é feito em favor da pessoa que na data da Assembleia Geral Extraordinária, ou seja, aqui do dia 2, quem tinha ações, então no dia de ontem, fez jus a receber, vai fazer jus a receber esses proventos que serão pagos até o final do exercício de 2024. Ela é uma ótima pagadora de proventos. Qual é o problema? É uma quantidade mínima de ações, consequentemente a liquidez é muito baixa, tem dias que não tem nem operação, e também você corre o risco de, em algum momento, por decisão da CTG, que essa empresa, a Rio Paranapanema, acabe saindo do mercado ou sendo uma empresa
de capital aberto de categoria B, ou seja, as ações só são negociadas com os institucionais, ou até mesmo a possibilidade do fechamento de capital, tendo em vista que o valor envolvido, né, em termos de ações, ele é muito pequeno. Então, de olho aí, embora seja uma ótima pagadora de proventos. A parte do assunto que eu não vou me aprofundar, mas pelo menos, né, a gente vai dando um encaminhamento desde que essa história ela veio a público, tem muitos debates, hoje já está na mídia não especializada, no mainstream, e veja que aqui no Poder 360, essa reportagem é assinada pelo Geraldo Campos, é do dia 1º de outubro de 2024, 2 dias atrás, onde a ANEEL aprovou o plano alternativo de transferência da Amazonas Energia para a JF. Na verdade, não é a JF, né? É a Âmbar. A Âmbar Energia é uma empresa que pertence ao grupo JF, que é uma hold. E o que aconteceu aqui? Olha só que estranho. O diretor-geral mudou seu voto e formou maioria para aprovar a proposta de transferência elaborada pela área técnica. A área técnica não concordou. A Amazonas Energia entrou na justiça, pedindo que o negócio fosse a pleno, por conta, como nós já vimos, né, o governo federal ele acabou produzindo uma medida provisória, e essa medida provisória favoreceu o negócio, mas em particular favoreceu a Âmbar. Lembrando que os executivos estiveram no Ministério de Energia, fizeram 17 reuniões fora da agenda, e lá no final das contas, quando isso chegou na ANEEL, houve o parecer negativo, então, que veio da área técnica, para que o negócio não se realizasse. Então, a Amazonas Energia entra na justiça querendo que fosse cumprida a medida provisória, porque ela tem prazo de vencimento de 180 dias, daí ela caduca e deixa de valer. E o que aconteceu? A justiça deu prazo de 3 dias para que a ANEEL fizesse o fechamento desse negócio, concordasse, uma coisa meio esquisita, mas tudo bem, eu nunca vi a justiça determinar que houvesse uma concordância. E agora nós temos então, nesse 1º de outubro, o diretor-geral mudando seu voto e favorecendo a finalização do negócio. Eu não vou entrar na reportagem e não vou avançar sobre ela. Se você quiser saber mais detalhes, então você acesse ali o Poder 360. E também, de passada, já que estamos falando da parte de energia, veja aqui no canal Solar, foi assinado por Viviane Lúcio, do dia 1º de outubro de 2024. E o que tem aqui de interessante? Você está vendo aqui, PDE, ele é chamado de Plano Decenal de Expansão, da parte de energia elétrica. Então, o Brasil precisa investir 128 bilhões e meio aproximadamente em linhas, isso aqui é só para linhas de transmissão. Claro, como ele é decenal, vai até 2034, já que nós estamos em 2024. Portanto, o limiar dos leilões que nós teremos aí pela frente estarão nesses valores. O que a gente tem aqui a lembrar? Que, por exemplo, se nós pegarmos os leilões de final de segundo semestre de 2022, o ano de 2023 e 2024 chegou perto desses 100 bilhões. Normalmente, embora seja planos decenais, às vezes, né, o governo, por conta das suas gestões, vai empurrando esses valores para o final. Por isso que a gente vai ver assim que leilões acabam sendo executados mais na segunda parte do decênio. O que isso quer dizer? Que talvez a gente tenha aí pela frente outros leilões de transmissão, só que com valores um pouco menor. Empresas como Taesa, que tem concessões a vencer, deve ficar de olho, embora no vencimento muitas vezes a concessão, né, ela acaba só reduzindo a RAP e mantendo a estrutura, que é mais ou menos o que está acontecendo com a ISA-CETEP. De qualquer forma, para ter uma nova alavancagem, então, ao que tudo indica, a partir da segunda metade desse decênio. E então chegamos a notícia, pelo menos, que andou balançando o nosso mercado no dia de ontem, dia 2 de outubro de 2024. Essa reportagem está no UOL, ela é assinada por Juliana Saringer
Camila Freitas e Denise Godoy. E é uma reportagem do dia também 1º de outubro. Com alta na nota da Moody's, Brasil fica a um passo do grau de investimento. Isso aqui é esquisito, né? Eu vou comentar sobre isso. Mas, enfim, a Agência Internacional de Classificação de Risco, a Moody's, ela elevou a nota de crédito soberano do Brasil. Saiu de, aqui ó, B maiúsculo A minúsculo 2 para B maiúsculo A minúsculo 1, ou BA2 para BA1. Dá para a gente chamar assim até o final. A perspectiva para a nota, também chamada rate, foi mantida positiva. Então isso aqui é a manifestação da agência. Aqui tem uma explicação, né, do que aconteceu. Mas vamos pegar aqui a parte mais significativa. Com essa mudança, o que ela quer sinalizar é que a probabilidade do país ou empresa pagar suas dívidas, ela fica mais consistente, né, e de acordo com sua situação financeira. No nível B maiúsculo A minúsculo 1, o Brasil segue na categoria de especulação. Mas ele veio melhorando, né? Porque ele teve, há um tempo atrás, BA3, passou para BA2 e agora para BA1. Ele ainda é considerado um destino arriscado para investimentos. Então, em que pese essa melhoria, mas já não é tão ruim quanto foi no passado. Aqui estão as notas, ó, que a Moody's ela estabelece, né? Então, ela tem o AAA aqui, que é o melhor grau de investimento. Eu já tinha visto aqui também em outros vídeos aqui do canal. Tu tem essa linha aqui, ó, dos AA, né? Nós somos do BAA. Então tu tem o AAA, o AA1 até 3, né? Que é alto grau de investimento. Tu tem o A sozinho, que é o A maiúsculo, A1 até A3, grau médio de investimento. E o Brasil, ele está aqui, ó. Ele está numa dessas 3 notas. Aliás, nos últimos tempos esteve nas 3 notas e agora está nesta aqui, onde é considerado grau especulativo de investimentos. Então aqui acontece uma série de fatores, né? Mas alguns mais desavisados dificilmente vão ir até o final dessa reportagem. Mas veja que o sujeito que foi colocado à frente do nosso executivo, ele busca elevar a nota de crédito do país até o fim do seu mandato, que é 2026. Então ele talvez queira chegar, vamos dar uma olhada aqui de volta, né, na tabela da Moody's, ele quer chegar pelo menos aqui, ó, no A3. Então esse é o objetivo. Os mais desavisados talvez não tivessem esse conhecimento da informação que saiu no Poder 360, assinado por Mariana Halbert, e veja que ela é uma enviada especial de Nova York, então isso aqui foi feito lá em Nova York, do dia 23 de setembro, portanto, praticamente uma semana antes de haver esta nova nota dada pela Moody's. Então veja que tanto o sujeito colocado à frente do executivo, assim como o ministro da Fazenda, eles discutiram aqui, ó, discutiram no sentido de debate, né? Não é discussão de confronto, mas debateram, acho que seria o melhor, com relação à reobtenção do grau de investimento com agências. Quando é que isso aí aconteceu? No dia 23 de setembro de 2024, quando houve aquela reunião das principais cabeças da ONU, você deve ter acompanhado aí, e também todas as bandalheiras que o nosso à frente do executivo acabou por falar lá. Bom, mas enfim, com as duas, eles se reuniram, tanto o presidente da República, que foi colocado lá na presidência, como o ministro da Fazenda, se reuniram na manhã do dia 23 com as duas principais agências de classificação de risco, que são a Standard & Poor's e a Moody's Rating. Isso aconteceu lá em Nova York. Então eles foram lá para tentar argumentar pela mudança dessa nota. E segundo aqui o ministro da Fazenda, o sujeito aqui, ó, colocado à frente da presidência, perguntou a ele o seguinte, né, sobre um cronograma do Ministério da Fazenda para reobtenção do grau de investimento. Então eles estão querendo correr atrás deste marcador, independente de qualquer coisa, mas é pelo menos uma tentativa, né? E veja que o próprio aqui, ó, sujeito à frente do executivo, quis conversar um pouco com as agências de risco para entender a opinião que eles estão tendo das políticas implementadas no Brasil, do esforço que se está tendo
depois de... Aí, aquela ladainha, né? Tudo que aconteceu no passado era ruim e só agora que está bom. Então, depois de 10 anos de rebaixamento em que as contas públicas ficaram desorganizadas. Então, na verdade, isso aqui é o que a gente nos é passado, né? Com informação. Mas eu já vou dar uma leitura para você. Aí a argumentação é que o comportamento das despesas e das receitas estão condizentes com o arcabouço fiscal, que já falhou. Inclusive, esse ano eles tiveram que refazer. Então, não está tão condizente assim. Também o ministro da Fazenda afirmou que, na conversa com as agências, destacaram a boa relação do governo com o Congresso e com o Judiciário. Não sei se está tão boa assim também, mas eles estão lá tentando argumentar por conta de aumento da nota. A verdade aqui é o seguinte, como se diria na linguagem popular, for lá pedir um pinico para melhorar essa nota, já que o Brasil não está indo para absolutamente lugar nenhum, está com um altíssimo grau de endividamento, nunca esteve tão endividado quanto se está atualmente. Nós já mostramos isso aqui no canal. A expectativa do Fundo Monetário Internacional é que chegue a 80% no final de 2025. Com isso, com esse altíssimo grau de endividamento, os papéis eles são considerados de alto risco, e para que sejam vendidos esses papéis da nossa dívida, somente com juros altos. Por isso que você vê os juros aumentando. Por um lado é a questão inflacionária, mas a outra metade disso é o que se paga pelos títulos, por obter os títulos da nossa dívida pública, e em suma é o que está fazendo o movimento dessa nossa economia. O que está dando essa característica que nós estamos vendo, principalmente no aumento do PIB, ou seja, não é de fato na melhoria da indústria e no segmento de comércio. E a consequência se deu aqui, ó. Veja que no dia de ontem o mercado ficou mais faceiro, ficou assanhado e saiu aí comprando, elevando o índice da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa. Mas no dia de hoje, veja aqui, ó, tá aqui nessa barrinha vermelha. Quando está vermelha é porque o fechamento está abaixo da abertura. Assim que a gente faz a leitura dessa barrinha ali, né, que na verdade é o chamado gráfico de velas. E se nós formos olhar para o nosso Ibovespa, deixar marcado aqui para a gente entender, então que ele subiu ontem, hoje ele cai aqui, ó, 1,37%, agora são 4 para as 4 da tarde, mais uma hora e o mercado fecha. O momento mais baixo foi a 131.176 pontos e agora está a 131.671 pontos e deve seguir nessa atuada. Evidentemente que para o método aqui do canal, nós entendemos que esse é um ponto em que ações começam a se oferecer e nós ficamos de olho aqui então em Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que o IRB, até o IRB, né, não está resistindo, né, já está abaixando dos R$44, e também a Taesa. E o mercado tem sempre as suas posturas muito interessantes da gente acompanhar. Se as pessoas não tivessem fazendo como nós fazemos aqui no canal, né, vindo dia a dia, olhando as informações, as notícias, na verdade não seria surpresa nenhuma que essas agências acabassem dando uma melhoradinha. Porque isso aí é como se fosse um pedido, uma solicitação. Foi uma nota política. Quando a gente olha para trás e vê que a medida é política e não é fundamentada em quesitos técnicos, porque isso tem que vir da agência e não por uma intervenção ou, pelo menos, por uma busca feita de forma política pelo executivo do país. Porque senão parece que foi mudado ali só para fazer para contentar ou levar alguém a contento. De qualquer forma, veja que não se solidificou, porque num dia subiu, no outro dia está caindo. Depois nós vamos dar uma olhada, outros fatores que podem ter influenciado, como por exemplo, né, o conflito no Oriente Médio, que ele está acirrado, e a gente traz essas informações. De qualquer forma, a gente olha menos para isso aí. O que interessa para nós é o todo, né, a leitura do todo, porque lembrando, né, que a parte de cenário ela é mais importante, depois o projeto da empresa, como está ajustado com esse cenário, e sim, aí a gente vai olhar os fundamentos da empresa para ver se tudo isso está alinhado. E dessas empresas que eu citei agora há pouco, todas elas
os fundamentos estão ok, os projetos ok, e vamos ver agora como é que eles se alinham com o cenário que está se apresentando, porque significa que talvez as ações passem a se oferecer e nós vamos fazer novas compras, aumentando o número de ações da nossa carteira. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.